Você trabalha 10 vezes mais que qualquer pessoa ao seu redor. Você estuda, você planeja, você executa. Mas seus resultados continuam medíocres. Enquanto isso, você assiste outras pessoas colhendo frutos que deveriam ser seus. E a pergunta que não quer calar é esta: por que comigo não funciona? Vou te dar a resposta mais dolorosa que você vai ouvir hoje. O problema não é sua dedicação. Não é sua inteligência. Não é nem mesmo sua estratégia. O problema é que você está tentando acender uma lâmpada sem conectar lá a tomada. Você pode ter o melhor filamento do mundo, mas se não há energia fluindo, permanece no escuro. Cada mês que passa lutando sozinho é um mês roubado do seu destino. Cada ano insistindo nos mesmos métodos é um ano perdido para sempre. Existe um segredo que homens poderosos conhecem há milênios. Um princípio bíblico que transforma fracassos em vitórias impossíveis. Nos próximos minutos vou revelar exatamente como acessar essa fonte de poder. Como fazer Deus trabalhar a seu favor quando tudo parece perdido. Como transformar sua mente no imã mais poderoso que já existiu. Prepare-se para descobrir por que seus esforços não geram frutos. E principalmente como mudar isso agora. Número 1. Desalinhamento entre esforço humano e resultado. Você acorda antes do sol nascer. Trabalha até tarde da noite. Estuda nos fins de semana. Sacrifica tempo com a família, lazer, descanso e mesmo assim, seus resultados continuam medíocres. Enquanto isso, você observa pessoas ao seu redor colhendo frutos abundantes com aparentemente menos esforço. Elas chegam depois no escritório e saem antes. Não passam madrugadas estudando. Não abrem mão de tudo pela carreira, mas prosperam. E você? Você fica com a sensação amarga de que o universo é injusto, de que existe uma conspiração cósmica contra a sua felicidade. Mas eu vou te dar uma verdade que pode doer agora, mas vai te libertar para sempre. O problema não é a quantidade do seu esforço, é a qualidade da sua estratégia. Você está tentando jogar xadrez usando as regras do futebol. Não importa o quanto você corra no tabuleiro, nunca vai ganhar o jogo. Por quê? Porque você não entendeu as regras verdadeiras da partida que está jogando. A vida não funciona pela lógica que te ensinaram na escola. Não é uma equação matemática onde esforço mais tempo igual resultado garantido. Essa é a mentira que mantém milhões de pessoas presas em ciclos de frustração. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma vida mágica? Por que as oportunidades simplesmente aparecem no caminho delas? Por que o dinheiro flui naturalmente para suas mãos? A resposta vai chocar você. Elas conhecem as regras espirituais do jogo. Enquanto você luta no mundo físico, elas operam no mundo espiritual. É como se você estivesse empurrando uma pedra montanha acima com as mãos nuas e elas estivessem usando uma alavanca. O esforço humano sem alinhamento espiritual é como tentar encher um balde furado. Não importa quanta água você despeje, ele nunca vai ficar cheio. Você pode trabalhar 100 horas por semana, fazer 1000 cursos, ler todos os livros de sucesso do mundo. Se você não entender as leis invisíveis que governam a prosperidade, continuará sendo aquela pessoa que se esforça muito e colhe pouco. A frustração que você sente não é um defeito de caráter, é um alarme espiritual. É Deus tentando te acordar para uma realidade maior, tentando te mostrar que existe uma forma mais inteligente de viver. Cada dia que você insiste nas antigas estratégias é um dia perdido. Cada mês que passa lutando com as próprias forças é um mês roubado do seu destino. Você não foi criado para viver uma vida de esforço sem recompensa. Número 2. Primazia da realidade espiritual sobre a física. Você olha no espelho e vê o que precisa mudar.
pensa que precisa trabalhar mais, economizar mais, fazer mais networking, aprender mais habilidades. Você foca toda a sua energia no mundo visível. E é exatamente aí que comete o maior erro da sua vida. O mundo físico que você vê é apenas a sombra do mundo espiritual. É como tentar consertar sua sombra na parede enquanto ignora seu corpo. Não importa o que você faça com a sombra, ela só mudará quando você mudar sua posição real. Quantas pessoas você conhece que mudaram de cidade achando que iam mudar de vida? Quantas trocaram de emprego esperando encontrar felicidade? Quantas terminaram relacionamentos pensando que o problema estava no outro? E o que aconteceu? Os mesmos problemas apareceram na nova cidade. O novo emprego trouxe as mesmas frustrações. O novo relacionamento repetiu os mesmos padrões. Porque elas tentaram mudar a sombra sem mover o corpo, tentaram transformar o exterior sem curar o interior. E isso nunca funciona. Existe uma dimensão invisível onde as verdadeiras batalhas são travadas e vencidas. Uma realidade espiritual que determina o que você vive na realidade física. Quando você aprende a operar nessa dimensão, o impossível se torna possível. Você já reparou como certas pessoas parecem ter uma proteção invisível? Como elas sempre escapam de problemas que deveriam destruí-las? Como elas encontram soluções onde todos veem apenas becos sem saída? Elas não são mais inteligentes que você, não trabalham mais que você, não têm mais sorte que você. Elas simplesmente entenderam algo que você ainda não descobriu. Elas aprenderam a mexer os pauzinhos nos bastidores da realidade. A Bíblia está cheia de códigos espirituais que podem desbloquear qualquer situação, mas a maioria das pessoas lê como se fosse um livro de histórias antigas. Não percebem que são instruções práticas para acessar poder sobrenatural. Quando Jesus disse que os últimos serão os primeiros, ele não estava fazendo poesia. Estava revelando uma lei espiritual. Quando disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não estava condenando a riqueza. Estava explicando que existe uma mentalidade que bloqueia a abundância. O impossível é apenas uma limitação mental, uma prisão construída por crenças limitantes. Existe uma chave que abre todas as portas, uma senha que destrava todos os cofres. Uma frequência que sintoniza todos os canais de bênção. Mas você não vai encontrar essa chave no mundo físico. Não vai descobrir essa senha nos livros acadêmicos. Não vai sintonizar essa frequência com tecnologia humana. Porque tudo isso existe na dimensão espiritual. Enquanto você continuar focando apenas no que seus olhos veem, continuará sendo escravo das circunstâncias. Mas quando você despertar para a realidade invisível que comanda a realidade visível, você se tornará senhor do seu destino. Número 3. A metáfora da lâmpada e a desconexão da fonte. Imagine uma lâmpada de última geração, a mais moderna que existe. Tecnologia LED, economia de energia, luz brilhante, duração de décadas. Uma lâmpada perfeita em todos os aspectos. Mas ela está desconectada da tomada. Qual o resultado? Escuridão total. Não importa o potencial da lâmpada. Não importa sua qualidade, sua tecnologia, sua capacidade. Sem conexão com a fonte de energia, ela é apenas um objeto inútil. Você é essa lâmpada. Você tem potencial infinito, você tem talentos únicos, você tem capacidades extraordinárias, você tem sonhos grandiosos, mas se você está desconectado da fonte, tudo isso não passa de potencial adormecido. E qual é a fonte? Deus, o Criador de tudo que existe, o dono de toda energia, de toda sabedoria, de todo poder. Quantas pessoas brilhantes você conhece que vivem vidas apagadas? Quantos talentos desperdiçados você já viu? Quantas histórias de potencial não realizado você já ouviu?
O problema nunca foi falta de capacidade, foi falta de conexão. Você pode ter o melhor currículo do mundo, pode dominar todas as técnicas, pode conhecer todas as estratégias, pode ter todas as ferramentas. Mas se você não está plugado na fonte, vai operar sempre com bateria reserva. E qual é o problema da bateria reserva? Ela tem prazo de validade. Uma hora ela acaba. E quando isso acontece, você entra em colapso. Já reparou como algumas pessoas começam a carreira com energia total, cheias de sonhos e determinação, mas com o passar dos anos vão perdendo o brilho, vão se tornando amargas, desanimadas, conformadas? A bateria reserva acabou, e elas nunca aprenderam a se conectar com a fonte. O fracasso não é uma punição, é um alerta. É Deus desligando sua bateria reserva antes que você entre em colapso total. É um convite para parar de tentar ser autossuficiente e reconhecer que você precisa da fonte. Muitas pessoas interpretam os momentos de crise como evidência de que Deus as abandonou. Mas é exatamente o contrário. É evidência de que Deus está tentando chamar a atenção delas. É como se Deus dissesse: meu filho, pare de tentar funcionar sozinho. Você não foi criado para ser independente de mim. Você foi criado para ser uma extensão do meu poder. Quando você se conecta com a fonte, algo mágico acontece. Você não apenas volta a funcionar. Você funciona no máximo do seu potencial. Você brilha com uma luz que não é sua, mas é através de você. E essa luz não se apaga, porque a fonte é infinita. A energia é inesgotável, o poder é ilimitado. A pergunta que você precisa se fazer é esta: há quanto tempo você está tentando brilhar sozinho? Há quanto tempo você está operando com bateria reserva? Há quanto tempo você está vivendo abaixo do seu potencial porque está desconectado da fonte? Número 4. Rendição espiritual e desbloqueio da provisão. Você quer controlar tudo, quer ter todas as respostas, quer saber cada passo do caminho antes de dar o primeiro, quer garantias, seguranças, certezas. E é exatamente isso que está bloqueando sua abundância. O controle é uma ilusão, uma mentira que seu ego conta para você se sentir seguro, mas na verdade é uma prisão que te mantém pequeno. Quando você tenta controlar tudo, você assume responsabilidades que não são suas. Você ocupa um trono que não foi feito para você. Você carrega pesos que seus ombros não foram projetados para suportar. O resultado? Ansiedade, tensão, estresse, insônia, depressão, síndrome do pânico, doenças psicossomáticas. Seu corpo está gritando que você está vivendo fora de ordem. Você não foi criado para ser Deus da sua própria vida. Você foi criado para ser um canal de Deus neste mundo. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas posições. Quando você ocupa o lugar de Deus, você bloqueia o fluxo. É como tentar ser ao mesmo tempo a represa e o rio. Impossível. Você vai se quebrar tentando conter o que deveria fluir através de você. Mas quando você sai do trono e permite que Deus assuma o controle, algo extraordinário acontece. A pressão sai dos seus ombros, a ansiedade abandona seu coração, a tensão deixa seus músculos. E mais importante, as portas começam a se abrir, as oportunidades começam a aparecer, os recursos começam a fluir. As pessoas certas entram na sua vida, as situações impossíveis se resolvem. Por quê? Porque você parou de bloquear e começou a fluir. Abraão é um exemplo perfeito disso. Deus pediu para ele deixar tudo e ir para uma terra que ele não conhecia. Do ponto de vista lógico, era loucura, mas Abraão obedeceu e se tornou pai de nações. Noé é outro exemplo. Deus mandou ele construir uma arca no meio do deserto, se preparando para uma chuva que nunca tinha acontecido. As pessoas riram dele, chamaram ele de louco,
Mas Noé obedeceu e salvou a humanidade. Qual era o segredo desses homens? Eles entenderam que a sabedoria de Deus é superior à lógica humana. Eles tiveram coragem de confiar mesmo quando não entendiam. Eles escolheram obedecer mesmo quando parecia contraproducente. E você? Você tem coragem de sair do trono? Você tem humildade de reconhecer que talvez não saiba o melhor caminho? Você tem fé suficiente para confiar em Deus mesmo quando Ele te pede para fazer algo que desafia sua lógica? A rendição não é fraqueza, é inteligência espiritual. É reconhecer que existe uma sabedoria maior que a sua. É escolher ser sócio de Deus em vez de competir com Ele. Quando você se rende, você não perde o controle. Você ganha acesso a um poder infinitamente maior que o seu. Você sai da posição de esforço para a posição de fluxo. Você para de empurrar e começa a ser levado. Número 5. Obediência e sabedoria milenar. A vida é como um cofre gigantesco cheio de tesouros. Mas esse cofre tem uma fechadura digital. Existe uma combinação específica que abre todas as portas. Uma senha que libera todos os recursos. Um código que destrava todas as bênçãos. E essa combinação não é um segredo. Ela está disponível para qualquer pessoa. Foi revelada há milhares de anos. Está registrada na Bíblia, livre para quem quiser acessar. Mas existe um problema. A maioria das pessoas quer abrir o cofre na força bruta. Querem quebrar a fechadura com martelo. Querem explodir a porta com dinamite. Querem furar o aço com furadeira. E o resultado é sempre o mesmo: frustração, cansaço, fracasso, porque não existe força humana capaz de violentar um sistema divino. A combinação do cofre se chama obediência inteligente. Não é obediência cega, como um robô seguindo comandos. É obediência consciente, como um músico seguindo uma partitura para criar uma sinfonia. Você já reparou que as pessoas mais prósperas do mundo seguem padrões específicos? Elas acordam cedo, elas leem constantemente, elas investem em si mesmas, elas são disciplinadas com o dinheiro. Elas tratam bem as pessoas. Não são coincidências, são princípios, são leis espirituais que governam a prosperidade. São códigos que abrem o cofre da abundância. Mas a maioria das pessoas quer personalizar o sistema, quer acordar tarde e prosperar, quer ser preguiçosa e vencer, quer tratar mal os outros e ser abençoada, quer gastar mais do que ganha e ficar rica. É como querer chegar ao 10º andar subindo para o porão. Não funciona. Não importa o quanto você insista, você está indo na direção errada. A sabedoria milenar desafia sua lógica. Ela diz que para ganhar, às vezes você precisa dar. Para subir, às vezes você precisa descer. Para ser o primeiro, às vezes você precisa ser o último. Isso não faz sentido para sua mente racional, mas faz todo sentido no reino espiritual, porque as leis espirituais são o oposto das leis humanas. Quando você aprende a dançar com essas leis em vez de lutar contra elas, tudo muda. É como descobrir que você estava nadando contra a corrente a vida inteira. Quando você vira e nada a favor, a velocidade multiplica por 10 com metade do esforço. O orgulho te mantém tentando reinventar a roda, mas a humildade te permite usar a roda que já foi inventada e aperfeiçoada por gerações. Por que você insiste em aprender tudo na prática quando pode aprender com a sabedoria de quem já trilhou o caminho? Por que você quer descobrir os códigos sozinho quando eles já foram revelados? A obediência inteligente não te torna escravo, te torna livre. Livre da frustração de tentar abrir cofres com as mãos nuas. Livre do cansaço de lutar contra correntes invisíveis. Livre da amargura de ver outros colhendo enquanto você continua plantando sem colher. Número 6. O poder criador da fala. Você fala sobre sua vida como se fosse apenas um comentário casual.
mas cada palavra que sai da sua boca é um comando criativo. Cada frase é um decreto que moldará sua realidade futura. Sua língua é como o leme de um navio gigantesco. O leme é uma peça pequena comparada ao tamanho do navio, mas é ele quem determina a direção. Para onde o leme aponta, o navio inteiro vai. Suas palavras são o leme da sua vida. Para onde suas palavras apontam, sua vida inteira vai seguir. Se você passa o dia reclamando da sua situação financeira, você está comandando mais escassez para a sua vida. Se você vive falando sobre seus problemas, você está ordenando que mais problemas apareçam. Se você constantemente critica seu trabalho, você está programando mais frustração profissional. Você acha que está apenas desabafando, mas na verdade está construindo. Cada reclamação é um tijolo, cada crítica é uma tábua. Cada palavra negativa é um prego na construção da realidade que você não quer viver. É como se você fosse um arquiteto que reclama da casa enquanto a constrói, mas continua colocando tijolos exatamente nos lugares que critica. No livro de Gênesis, Deus criou o universo inteiro falando. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja terra e houve terra. A palavra de Deus tem poder criativo. E adivinhe o quê? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que sua palavra também tem poder criativo. Talvez não no mesmo nível, mas tem poder. Quando você fala, você não está apenas movimentando o ar. Você está liberando energia criativa. Você está plantando sementes no campo espiritual que vão germinar na realidade física. Quantas vezes você já disse, eu nunca vou conseguir, e realmente não conseguiu? Quantas vezes você falou, isso sempre dá errado comigo, e deu errado? Quantas vezes você declarou, eu não tenho sorte, e experimentou azar? Você pensou que estava apenas expressando sua frustração, mas estava profetizando seu futuro. Tiago, na Bíblia, compara a língua a um fogo pequeno que pode incendiar uma floresta inteira. Suas palavras têm poder de criar ou destruir realidades inteiras. A pergunta é: que tipo de realidade você tem criado com suas palavras? Que tipo de futuro você tem profetizado? Que tipo de vida você tem comandado com sua língua? Se você olhar para a sua vida atual, você verá o resultado das palavras que você falou nos últimos anos. Se você não gosta do que vê, precisa mudar o que fala. Porque se você continuar falando as mesmas coisas, continuará criando as mesmas realidades. Se você quer uma vida diferente, precisa de uma língua diferente. Suas palavras são as ferramentas mais poderosas que você possui. Mais poderosas que seu diploma, mais poderosas que sua conta bancária, mais poderosas que seus contatos. Porque suas palavras criam o contexto onde todas essas outras coisas operam. Número 7. O desafio do jejum verbal. Você tem um vício e nem percebe. Um vício mais poderoso que cigarro, álcool ou drogas. Um vício que destrói sua vida todos os dias, mas que você pratica tão automaticamente que nem se dá conta. O vício da reclamação. Você reclama do trânsito, reclama do tempo, reclama do governo, reclama do seu chefe, reclama da sua família, reclama do seu corpo, reclama da sua sorte, reclama de tudo. E cada reclamação é como uma dose de veneno que você injeta na sua própria realidade. Seu cérebro está viciado em químicos da negatividade. Cada vez que você reclama, seu cérebro libera substâncias que te fazem sentir temporariamente aliviado. É como se a reclamação fosse uma droga que te dá prazer momentâneo, mas destrói sua vida a longo prazo. E assim como qualquer vício, você desenvolveu tolerância. Agora você precisa reclamar mais e mais para sentir o mesmo alívio. Você precisa de doses maiores de negatividade para satisfazer seu cérebro viciado.
O resultado? Você se tornou um imã de problemas, um gerador de dificuldades, um criador de situações que te dão mais motivos para reclamar. É um ciclo vicioso que se alimenta de si mesmo. Mas existe uma forma de quebrar esse ciclo, e ela se chama jejum verbal. Durante 24 horas, você vai se comprometer a não reclamar de absolutamente nada, nem do trânsito, nem do tempo, nem do trabalho, nem da comida, nem da política, de nada. Parece fácil? Tente. Você vai descobrir o quão viciado você está. Vai descobrir que sua boca quer reclamar automaticamente de praticamente tudo que acontece ao seu redor. Mas toda vez que a reclamação vier à sua boca, você vai substituir lá por um decreto positivo. Em vez de reclamar do trânsito, você vai decretar fluidez no seu caminho. Em vez de criticar seu trabalho, você vai declarar oportunidades melhores. Em vez de murmurar contra suas finanças, você vai profetizar abundância. Você vai deixar de ser uma vítima que reclama e se tornar um soldado que decreta. Vai sair da posição de quem sofre as circunstâncias para a posição de quem comanda as circunstâncias. Porque existe uma diferença abissal entre essas duas posições. A vítima lamenta o que aconteceu. O soldado comanda o que vai acontecer. A vítima é reativa. O soldado é criativo. Durante essas 24 horas, você vai descobrir algo poderoso. Você tem mais controle sobre sua realidade do que imaginava. Você tem mais poder sobre suas circunstâncias do que acreditava. Você tem mais autoridade sobre seu futuro do que suspeitava. Mas você só vai descobrir isso quando parar de usar sua autoridade contra você mesmo. Quando parar de decretar negatividade sobre sua própria vida. Quando parar de profetizar fracasso sobre seu próprio destino. O jejum verbal não é apenas sobre parar de falar coisas ruins, é sobre começar a falar coisas boas, é sobre assumir o controle criativo da sua língua, é sobre se tornar o arquiteto consciente da sua própria realidade. Número 8. Compromisso público e mudança de mentalidade. Agora chegou o momento da verdade. O momento onde você sai da teoria e entra na prática. O momento onde você para de ser espectador e se torna protagonista da sua própria transformação. Eu quero que você digite nos comentários uma frase específica. A minha boca cria o meu futuro. Essa não é apenas uma frase bonita. É um contrato espiritual. É um pacto com seu destino. É um compromisso público que vai ancorar sua decisão de mudança. Quando você escreve essa frase publicamente, você está fazendo duas coisas poderosas. Primeiro, você está declarando sua nova identidade. Você está saindo da posição de vítima das circunstâncias e assumindo a posição de criador da sua realidade. Segundo, você está criando uma pressão social positiva. Quando você se compromete publicamente, você ativa um mecanismo psicológico que te ajuda a manter o foco. Você sabe que outras pessoas viram seu compromisso e isso te motiva a honrá-lo. Cada pessoa que digitar essa frase está colocando um tijolo dourado na construção da sua nova realidade. Está plantando uma semente de transformação que vai germinar nos próximos dias, semanas e meses. Mas cuidado, não digite essa frase se você não tem intenção de honrá-la, porque compromissos espirituais não são brincadeira. Quando você faz um pacto com seu futuro, o universo inteiro se organiza para cobrar o cumprimento. A partir do momento que você digitar essa frase, você não poderá mais viver na inconsciência verbal. Você não poderá mais reclamar automaticamente. Você não poderá mais falar qualquer coisa sem pensar nas consequências. Você estará oficialmente encerrando a era da queixa na sua vida e inaugurando a era do decreto, a era da criação consciente, a era da fala construtiva. Isso significa que quando você acordar amanhã, você não será mais a mesma pessoa.
Você será alguém que entende o poder das suas palavras. Alguém que usa a língua como ferramenta de construção, não de destruição. Alguém que profetiza bênçãos, não maldições sobre a própria vida. Mas transformação real exige mais que conhecimento. Exige compromisso, exige decisão, exige coragem para sair da zona de conforto da negatividade e entrar na zona de risco da positividade. Porque sim, ser positivo é arriscado. Quando você começa a decretar coisas boas, você se torna responsável por elas. Quando você profetiza abundância, você precisa estar preparado para recebê-la. Quando você declara vitória, você precisa estar pronto para viver como vencedor. A frase, "A minha boca cria o meu futuro", não é apenas um reconhecimento do poder das palavras. É uma assunção de responsabilidade total pela qualidade da sua vida. Você está pronto para essa responsabilidade? Você tem coragem de assumir o controle criativo da sua existência? Você tem maturidade para usar o poder das palavras de forma construtiva? Se a resposta for sim, digite a frase. Se a resposta for não, continue vivendo como vítima das circunstâncias. A escolha é sua, mas saiba que essa escolha vai determinar os próximos anos da sua vida. Número 9. Persistência espiritual e lentidão física. Você planta uma semente hoje e quer colher o fruto amanhã. Você faz uma oração e quer a resposta na próxima hora. Você muda sua linguagem por uma semana e quer ver resultados imediatos na sua conta bancária. Mas a espiritualidade não funciona na velocidade da internet. Ela funciona na velocidade da natureza. E a natureza tem seus próprios tempos. Imagine um navio gigantesco no meio do oceano. O capitão decide mudar de direção e gira o volante completamente para a direita. O que acontece imediatamente? Nada. O navio continua seguindo na mesma direção por vários minutos. Isso significa que o volante não funciona, que o capitão perdeu o controle, que o navio é defeituoso? Não. Significa que navios grandes precisam de tempo para mudar de direção. Quanto maior o navio, mais tempo ele demora para responder ao comando do volante. Sua vida é como esse navio. Quando você decide mudar de direção espiritualmente, quando você altera seus padrões mentais, quando você transforma sua linguagem, você está girando o volante da sua existência. Mas os resultados não aparecem imediatamente no mundo físico. Eles começam primeiro no mundo espiritual, onde você não pode ver luz com os olhos físicos. A fé começa a agir no invisível antes de se manifestar no visível. A transformação acontece primeiro na dimensão espiritual, depois se materializa na dimensão física. Mas a maioria das pessoas desiste exatamente nesse intervalo. Nesse tempo entre plantar e colher, entre decretar e ver, entre crer e receber. Elas mudam por uma semana e, como não veem resultados imediatos, voltam aos padrões antigos. É como plantar uma semente, regar por 3 dias e, como não nasce nada, desenterrar a semente e jogar fora. Se você fizer isso, você nunca colherá nada, porque você sempre abandona o processo antes dele se completar. Existe outro problema que sabota ainda mais o processo: a contradição. Você declara a abundância de manhã e reclama da escassez à tarde. Você profetiza vitória segunda-feira e lamenta fracasso terça-feira. Você abençoa sua vida na igreja e amaldiçoa sua vida no trabalho. É como acelerar o carro e frear ao mesmo tempo. Você não sai do lugar. Ou pior, você queima o motor. A constância no discurso espiritual é fundamental. Você não pode ficar alternando entre fé e medo, bênção e maldição, positividade e negatividade. Porque toda vez que você contradiz o que declarou antes, você cancela o processo e volta ao ponto zero. Tiago fala sobre isso na Bíblia.
Ele diz que a pessoa de mente dobre não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Por que mente dobre? Porque ora pedindo bênção, mas fala declarando maldição. A persistência espiritual não é sobre insistir na mesma oração todos os dias, é sobre manter a mesma frequência mental todos os dias. É sobre ser consistente na sua linguagem, nos seus pensamentos, nas suas declarações. É sobre entender que você está programando uma nova realidade, e programação exige tempo e consistência. Um programa de computador não funciona se você fica mudando o código todos os dias. Número 10. Gratidão antecipada e fé profética. Você vai ao shopping, escolhe uma roupa que quer comprar, vai ao caixa, passa o cartão de crédito e o que você fala para o vendedor? Obrigado. Você agradeceu antes de receber a mercadoria. Por quê? Porque você tem certeza de que vai receber. O pagamento foi aprovado, o produto é seu, é só uma questão de tempo até você sair da loja com ele nas mãos. Essa é a lógica da fé. Você agradece antes de receber porque você tem certeza de que vai receber. Mas quando se trata das coisas espirituais, você faz o contrário. Você pede, pede, pede e só agradece depois que recebe. Como se Deus fosse menos confiável que o sistema do cartão de crédito. Em Marcos 11, 24, Jesus revela um dos segredos mais poderosos da fé. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e te-lo-eis. Repare na ordem. Primeiro você crê que recebeu, depois você tem. Você não crê que vai receber, você crê que já recebeu. No tempo espiritual, a resposta já existe. No reino de Deus, sua oração já foi atendida. Você só precisa aguardar a manifestação no tempo físico. E como você demonstra que realmente acredita que já recebeu? Agradecendo antes de ver. A gratidão antecipada é o combustível da fé. É a prova de que você realmente acredita. É o termômetro da sua confiança em Deus. Quando você agradece antecipadamente, você está declarando: eu confio tanto em Deus que vou comemorar antes de ver o resultado. É como comemorar a vitória antes do fim do jogo porque você tem certeza de quem vai ganhar. Isso desarma completamente as forças espirituais que trabalham contra você. Porque o inimigo não sabe como lidar com alguém que agradece antes de receber. É uma estratégia tão inusitada que ele não tem plano de contingência para ela. Em Jericó, as muralhas não caíram quando o povo gritou de desespero. Elas caíram quando o povo gritou de vitória. Quando eles celebraram como se já tivessem vencido. Quando eles agiram como se a batalha já estivesse ganha. A gratidão antecipada é o seu grito de vitória antes da vitória. É a sua celebração antes da conquista. É o seu obrigado antes do aqui está. Mas cuidado. Não confunda a gratidão antecipada com pensamento positivo. Pensamento positivo é mental. Gratidão antecipada é espiritual. Pensamento positivo é esperança. Gratidão antecipada é certeza. Quando você pratica gratidão antecipada de verdade, algo muda na sua energia. Você para de emanar necessidade e começa a emanar abundância. Você para de vibrar na frequência da falta e começa a vibrar na frequência da conquista. E essa mudança de frequência é percebida por tudo ao seu redor. Pessoas começam a te tratar diferente. Oportunidades começam a aparecer do nada. Situações começam a se alinhar a seu favor. Por quê? Porque você parou de emitir sinais de escassez e começou a emitir sinais de prosperidade. Você parou de se comportar como alguém que precisa e começou a se comportar como alguém que já tem. A gratidão antecipada transforma você de pedinte em receptor, de necessitado em abastado, de quem espera em quem já possui. Número 11. Transformação interior como verdadeiro milagre. Você quer que Deus deposite 1 milhão na sua conta bancária do nada.
quer que ele faça chover dinheiro do céu. Quer que ele coloque uma mala de dólares na sua porta enquanto você dorme. Mas não é assim que Deus opera. Em Deuteronômio 8:18 está escrito: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas. Repare bem nas palavras. Deus não te dá riquezas. Deus te dá força para adquirir riquezas. Existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quando Deus te dá riquezas diretamente, você se torna dependente. Toda vez que você precisa de mais, você tem que pedir de novo. Você vira um eterno pedinte que depende da generosidade divina para sobreviver. Mas quando Deus te dá força para adquirir riquezas, você se torna independente. Você desenvolve músculos espirituais. Você aprende a pescar em vez de apenas ganhar peixe. O verdadeiro milagre não é Deus resolver seus problemas por você. O verdadeiro milagre é Deus te dar capacidade para resolver seus próprios problemas. Não é Ele pagar suas contas. É Ele te dar sabedoria para ganhar dinheiro para pagar suas próprias contas. Não é Ele curar sua depressão magicamente. É Ele te dar força interior para vencer sua própria depressão. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Você já possui todas as ferramentas necessárias. Você já tem acesso a todos os recursos. O problema é que você não sabe que tem. É como um mendigo que passa anos pedindo esmola sentado em cima de um baú cheio de ouro, mas nunca abre o baú porque não sabe que ele existe. O baú existe, o ouro existe, a riqueza existe, mas está dentro de você, não fora. Está na sua mente, não no mundo exterior. Está nas suas capacidades, não nas circunstâncias. Quando Jesus encontrou o paralítico no tanque de Betesda, ele não carregou o homem. Ele disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele ativou a capacidade que já existia no homem. Quando ele alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, ele não criou comida do nada. Ele multiplicou o que já existia. Ele usou o pouco que havia para gerar abundância. Deus não vai fazer por você o que você pode fazer por si mesmo. Ele não vai carregar você quando você tem pernas para andar. Ele não vai alimentar você quando você tem mãos para trabalhar. Ele não vai pensar por você quando você tem mente para raciocinar. O que ele vai fazer é potencializar suas capacidades, multiplicar suas habilidades, amplificar seus talentos, turbinar sua inteligência, acelerar seu aprendizado. Ele vai transformar você numa versão melhorada de você mesmo, numa versão mais forte, mais sábia, mais capaz, mais produtiva, mais próspera. Mas para isso acontecer, você precisa parar de esperar milagres externos e começar a trabalhar nos milagres internos. Precisa parar de pedir para Deus mudar suas circunstâncias e começar a pedir para Ele mudar você. Porque quando você muda, suas circunstâncias mudam automaticamente. Quando você se transforma, sua realidade se transforma. Quando você evolui, sua vida evolui. A mente transformada é a fonte que gera prosperidade. A consciência renovada é o poço que jorra abundância. O coração purificado é a nascente que produz bênçãos. Número 12. O poder do silêncio e proteção espiritual. Você tem um sonho, um projeto, uma visão, uma meta que te inspira e te motiva. E qual é a primeira coisa que você faz? Conta para todo mundo. Conta para a família, conta para os amigos, conta para os colegas de trabalho. Conta para qualquer pessoa que queira ouvir. E às vezes, até para quem não quer. E o que acontece? Seu sonho começa a morrer lentamente. Não porque as pessoas são más, mas porque nem todo mundo está preparado para lidar com a grandeza dos seus sonhos. Nem todo mundo tem fé suficiente para acreditar no que você acredita. Nem todo mundo tem a mesma visão que você tem. E quando você compartilha seus sonhos com pessoas de mente pequena,
Você expõe seus projetos a energias limitantes. É como plantar uma semente em solo contaminado. Pode até nascer, mas não vai crescer saudável. José teve um sonho onde ele se via governando. E qual foi o erro dele? Contou para os irmãos. O resultado? Os irmãos ficaram com inveja e venderam ele como escravo. O sonho quase foi destruído antes mesmo de começar a se realizar. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel anunciando que ela seria mãe do Salvador. E o que ela fez? Guardou essas coisas no seu coração. Ela manteve o segredo até ser seguro revelar. Jesus passou 30 anos em silêncio antes de começar seu ministério público. 30 anos se preparando, se fortalecendo, se alinhando com o propósito, longe dos olhares curiosos e das opiniões limitantes. O silêncio é proteção. O sigilo é estratégia. O segredo é sabedoria. Quando você mantém seus projetos em silêncio, você os protege de interferências externas. Você evita que energias negativas contaminem o processo. Você impede que dúvidas alheias enfraqueçam sua própria fé. Seus sonhos são como bebês no útero. Eles precisam de um ambiente protegido para se desenvolver. Eles precisam de nutrição adequada, temperatura controlada, ausência de agentes nocivos. Se você expor um bebê de 2 semanas ao mundo exterior, ele não vai sobreviver. Não porque ele não é viável, mas porque ele ainda não está pronto para enfrentar as condições externas. Seus projetos espirituais funcionam da mesma forma. Eles precisam de incubação silenciosa. Precisam crescer na privacidade da sua fé antes de enfrentar o ceticismo do mundo. O problema da nossa geração é que todo mundo quer ser transparente sobre tudo. Quer compartilhar cada passo, cada pensamento, cada decisão. Mas existe uma diferença entre transparência e imprudência. Transparência é não mentir sobre o que você está fazendo. Imprudência é contar detalhes que não precisam ser contados para pessoas que não precisam saber. Você não precisa mentir sobre seus sonhos, mas também não precisa detalhar tudo para todo mundo. Você pode ser verdadeiro sem ser detalhista. Pode ser honesto sem ser específico. Quando alguém perguntar sobre seus planos, você pode simplesmente dizer: estou trabalhando em alguns projetos interessantes. Pronto. Verdadeiro, mas protegido. O silêncio estratégico não é sobre esconder por vergonha, é sobre proteger por sabedoria. Não é sobre falta de confiança, é sobre excesso de cuidado. Porque seus sonhos são preciosos demais para serem expostos a qualquer ambiente e qualquer pessoa. Eles merecem proteção até estarem fortes o suficiente para se defender sozinhos. Número 13. O ambiente como fator determinante. Você pode ter as palavras certas, a fé certa, a atitude certa, mas se você está no ambiente errado, nada disso vai funcionar. É como tentar acender uma fogueira debaixo de uma cachoeira. Não importa o quanto você se esforce, não importa quão boa seja a sua técnica, não importa quão seco esteja seu graveto. A água vai sempre apagar o fogo. Algumas pessoas são cachoeiras humanas. Elas jogam água gélida da negatividade em qualquer chama de esperança que você tentar acender. Elas são especialistas em apagar sonhos, diminuir visões, desencorajar projetos. E o pior, elas fazem isso achando que estão te ajudando. Acham que estão sendo realistas, acham que estão te protegendo de decepções, acham que estão sendo amigas. Mas, na verdade, elas estão sendo ladronas de destino. Estão roubando sua energia vital. Estão sugando sua força espiritual. Estão contaminando sua atmosfera de fé. Se você passa 8 horas por dia num ambiente tóxico, rodeado de pessoas negativas, ouvindo conversas limitantes, participando de fofocas destrutivas, você vai precisar de muito mais que palavras positivas para contrabalançar essa energia.
Você vai precisar de uma blindagem espiritual praticamente impenetrável. E nem todos têm essa força. A maioria das pessoas subestima o poder do ambiente. Acham que são tão fortes que podem manter a positividade em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer situação. Mas isso é orgulho espiritual, é ingenuidade emocional, é desconhecimento das leis de influência mútua. Você é afetado pelo ambiente tanto quanto afeta o ambiente. Você absorve energias tanto quanto emite energias. Você recebe influências tanto quanto exerce influências. E se você não é consciente disso, você pode estar sabotando todos os seus esforços de transformação sem nem perceber. Jesus mesmo, o homem mais espiritualizado que já pisou na terra, precisava se afastar regularmente das multidões. Precisava ir para lugares desertos orar. Precisava buscar ambientes que nutrissem sua energia em vez de drená-la. Se até Jesus precisava ser cuidadoso com o ambiente, quanto mais você. Às vezes é melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. Às vezes é melhor buscar a solidão temporária do que aceitar a companhia permanente de pessoas que te diminuem. Você prefere estar sozinho voando como águia ou acompanhado rastejando como lesma? O deserto tem suas vantagens. No deserto você escuta a voz de Deus com mais clareza. No deserto, você se fortalece espiritualmente. No deserto, você desenvolve músculo espiritual. Não tenha medo de períodos de isolamento. Não tenha medo de se afastar de ambientes tóxicos. Não tenha medo de dizer não a convites que você sabe que vão drenar sua energia. Sua energia espiritual é seu bem mais precioso. Você precisa proteger lá, cultivar lá, direcionar lá para propósitos construtivos. E às vezes isso significa ser seletivo com lugares, pessoas e conversas. Significa criar critérios para onde você vai, com quem você interage, do que você participa. Não é arrogância, é sabedoria, não é egoísmo, é cuidado próprio. Não é isolamento social, é seleção estratégica. Número 14. Preparação e fé ativa. A fé sem ação é morta, mas a ação sem preparação é caótica. Você precisa das duas coisas funcionando em harmonia: fé que te motiva e preparação que te organiza. Existe uma viúva na Bíblia que estava sem dinheiro para pagar as dívidas. Os credores ameaçavam levar seus filhos como escravos. Ela procurou o profeta Eliseu desesperada por uma solução. Eliseu perguntou: "O que tens em casa?" Ela respondeu: "Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite." Então, ele deu uma instrução estranha. "Vai, pede emprestado vasilhas vazias a todos os teus vizinhos, não poucas." Repare no detalhe. Ele mandou ela buscar vasilhas antes do milagre acontecer. Ela tinha que se preparar para receber a bênção antes da bênção aparecer. E o que aconteceu? Ela juntou as vasilhas. O azeite começou a se multiplicar e só parou quando acabaram as vasilhas. O tamanho do milagre foi limitado pelo tamanho da preparação. Se ela tivesse juntado 5 vasilhas, o azeite encheria 5 vasilhas. Se ela tivesse juntado 50, encheria 50. A preparação determinou a capacidade de receber. Quantos milagres você perdeu porque não estava preparado para recebê-los? Quantas oportunidades passaram pela sua vida que você não conseguiu aproveitar porque não tinha estrutura? Deus quer te abençoar, mas Ele não vai colocar vinho novo em odres velhos. Ele não vai derramar bênçãos novas em estruturas inadequadas. Ele não vai ampliar sua capacidade de receber se você não ampliar sua capacidade de organizar. Você quer um negócio próspero? Crie estrutura de negócio próspero. Organize seu escritório como se já fosse bem-sucedido. Monte sua rotina como se já tivesse clientes importantes.
Prepare-se mentalmente, emocionalmente e fisicamente para o nível que você quer alcançar. Você quer um relacionamento saudável? Crie espaço físico e emocional para essa pessoa. Limpe seu guarda-roupa como se alguém especial fosse dividir o espaço. Organize sua agenda como se você tivesse compromissos românticos. Prepare sua vida para acomodar amor verdadeiro. Você quer prosperidade financeira? Organize suas finanças como se você já fosse próspero. Abra uma conta separada para investimentos, mesmo que comece com pouco. Crie um sistema de controle como se você já tivesse muito dinheiro para gerenciar. A preparação é uma forma de fé prática. É você dizer para o universo: eu estou tão certo de que vou receber essa bênção que já estou me organizando para ela. É como arrumar a mesa antes dos convidados chegarem, como preparar o berço antes do bebê nascer, como estudar antes da oportunidade aparecer. Você age como quem já tem o que ainda não possui. Você se comporta como quem já alcançou o que ainda está perseguindo. Você se organiza como quem já vive a realidade que ainda está construindo. Isso confunde o mundo espiritual da escassez, porque você está emitindo sinais de abundância mesmo vivendo numa realidade de limitação. Você está vibrando na frequência do ter, mesmo estando na condição do não ter. Número 15. Lógica do medo versus lógica da fé. O medo te diz: guarde o pouco que você tem. A fé te diz: plante o pouco que você tem. O medo te ensina a economizar. A fé te ensina a investir. O medo te fala sobre preservação. A fé te fala sobre multiplicação. São duas lógicas completamente diferentes. Duas formas opostas de ver a vida. Duas estratégias contraditórias para lidar com a escassez. A lógica do medo é matemática. Se você tem R$10 e gasta 5, sobram 5. Simples, previsível, seguro, mas limitado. A lógica da fé é espiritual. Se você tem R$10 e dá 5 para alguém que precisa mais que você, os 10 se multiplicam e voltam aumentados. Não faz sentido matematicamente, mas funciona espiritualmente. Jesus ensinou essa lógica quando disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando-vos, deitarão no vosso regaço. Mas isso vai contra todos os seus instintos de sobrevivência. Vai contra tudo que te ensinaram sobre administração financeira. Vai contra a lógica humana de acumular para se proteger. Por isso, a maioria das pessoas nunca experimenta a abundância verdadeira. Elas vivem presas na lógica do medo, tentando preservar o pouco que têm em vez de arriscar para multiplicar. É como o servo que enterrou o talento que o patrão deu para ele. Ele quis preservar, mas perdeu tudo. Enquanto isso, os servos que investiram os talentos dobraram o que tinham. A generosidade na escassez ativa a abundância. Dar quando você tem pouco é a chave que abre o cofre da prosperidade. Semear quando você tem poucas sementes garante uma colheita abundante. Mas isso exige coragem, exige fé, exige a capacidade de agir contra sua própria lógica de autopreservação. Quando você está passando por dificuldades financeiras, o último impulso que você tem é dar dinheiro para alguém. Mas pode ser exatamente isso que você precisa fazer para quebrar o ciclo de escassez. Quando você está se sentindo sozinho, o último impulso que você tem é cuidar de alguém mais sozinho que você. Mas pode ser exatamente isso que você precisa fazer para atrair companhia genuína. Quando você está desanimado, o último impulso que você tem é encorajar alguém desanimado. Mas pode ser exatamente isso que você precisa fazer para recuperar seu próprio ânimo. A lógica da fé é paradoxal. Para ganhar, você precisa dar. Para receber, você precisa semear. Para ser abençoado, você precisa ser bênção.
Mas existe uma diferença entre generosidade estratégica e estupidez financeira. A fé não te chama para ser irresponsável, te chama para ser corajoso. Você não dá o dinheiro do aluguel, mas pode dar o dinheiro do refrigerante. Você não empresta o que não tem, mas pode compartilhar o que pode. A questão não é o tamanho da oferta, é a atitude do coração. É sair da mentalidade de escassez e entrar na mentalidade de abundância. Deus não precisa do seu dinheiro, Ele precisa da sua fé. E a generosidade é a forma mais prática de demonstrar fé. É você dizer: eu confio que Deus vai cuidar de mim, por isso posso cuidar dos outros. Número 16. Desafio dos 7 dias e pacto com o futuro. Chegamos ao momento da decisão. Você pode continuar sendo a mesma pessoa que era quando começou a assistir este vídeo, ou pode escolher se tornar alguém completamente diferente. Eu vou te propor um desafio de 7 dias que vai transformar sua vida de forma irreversível. São 4 compromissos simples, mas revolucionários. 4 práticas que vão reprogramar sua mente e reestruturar sua realidade. Primeiro compromisso. Durante 7 dias, você não vai reclamar de absolutamente nada. Nem do trânsito, nem do tempo, nem do trabalho, nem da política, nem da família, de nada. Toda vez que a reclamação vier à sua boca, você vai substituir, lá, por uma declaração positiva. Em vez de "que trânsito horrível", você vai dizer: "eu decreto fluidez no meu caminho". Em vez de "estou sem dinheiro", você vai dizer: "a abundância flui na minha vida". Segundo compromisso. Você vai agradecer antecipadamente pelos resultados que ainda não recebeu. Vai agradecer pela promoção antes de ser promovido, pelo relacionamento antes de conhecer a pessoa, pela cura antes de ser curado. Todo dia, antes de dormir, você vai listar 3 coisas pelas quais está grato que ainda não aconteceram, mas que você acredita que vão acontecer. Vai celebrar vitórias futuras como se fossem vitórias presentes. Terceiro compromisso. Você vai manter silêncio absoluto sobre seus planos mais importantes. Não vai contar seus sonhos para qualquer pessoa. Não vai divulgar seus projetos nas redes sociais. Não vai compartilhar suas metas com quem não precisa saber. Você vai proteger seus projetos como uma mãe protege um bebê no ventre. Vai nutrir seus sonhos na privacidade da sua fé até eles estarem fortes o suficiente para enfrentar o mundo exterior. Quarto compromisso. Todo dia você vai fazer uma ação ousada que te aproxime dos seus objetivos, uma ligação que você estava adiando, um e-mail que você estava evitando, uma conversa que você estava temendo. Não precisa ser uma ação gigantesca. Precisa ser uma ação corajosa. Uma ação que desafie sua zona de conforto. Uma ação que prove para você mesmo que você está mudando. Esses 7 dias não são uma experiência, são uma reprogramação. Não é um teste, é uma transformação. Não é um jogo, é uma revolução interna. Durante esses 7 dias, você vai descobrir poderes que não sabia que tinha. Vai experimentar uma força que desconhecia. Vai acessar uma versão de você mesmo que estava dormindo. Mas atenção, se você aceitar esse desafio, você não poderá mais voltar a ser quem era antes. Porque você vai provar para si mesmo que pode viver num nível mais alto. E depois de experimentar a vida num nível mais alto, você nunca mais vai aceitar viver num nível mais baixo. Este é o momento mais importante da sua vida. O momento onde você escolhe entre permanecer na mediocridade ou partir para a grandeza. Entre continuar sendo vítima das circunstâncias ou se tornar criador da sua realidade. A decisão é sua, mas saiba que essa decisão vai ecoar pelos próximos anos, décadas, talvez pela eternidade. Porque momentos de decisão determinam destinos inteiros. Número 17. Comunidade de fé e motivação contínua. Você não foi criado para caminhar sozinho.
Você foi criado para fazer parte de uma tribo, de uma comunidade, de um grupo de pessoas que compartilham os mesmos valores, os mesmos objetivos, a mesma visão de futuro. Este canal não é apenas um canal, é um movimento de pessoas que rejeitaram a mediocridade, que recusaram aceitar a escassez como destino, que decidiram construir uma vida extraordinária baseada na fé, na disciplina, na gratidão e na ação constante. Somos uma comunidade de despertos, pessoas que entenderam que a vida pode ser muito mais do que sobrevivência, que descobriram que existe abundância suficiente para todos, que aprenderam que é possível transformar impossibilidades em realidades. Cada pessoa que está assistindo este vídeo até aqui provou que é diferente da maioria, provou que tem fome de transformação, provou que está disposta a investir tempo e energia no próprio desenvolvimento. Você não é como a maioria das pessoas que desistem no primeiro obstáculo. Você não é como aqueles que procuram desculpas para permanecer pequenos. Você não é como os que preferem reclamar a construir. Você é parte de uma elite espiritual, uma minoria que escolheu crescer enquanto outros escolhem estagnar, uma tribo que decidiu prosperar enquanto outros decidem sobreviver. E juntos, somos infinitamente mais fortes do que sozinhos. Juntos, podemos nos motivar mutuamente. Juntos, podemos compartilhar experiências, estratégias, resultados. Juntos, podemos criar uma atmosfera de fé que beneficia todos. Por isso eu quero que você digite nos comentários uma frase que vai se tornar o lema da nossa comunidade. Eu estou pronto para o impossível. Quando você digita essa frase, você está oficialmente se juntando ao nosso movimento. Está declarando publicamente que recusa viver uma vida limitada. Está assumindo o compromisso de buscar a excelência em todas as áreas da sua existência. E mais importante, você está criando uma conexão energética com centenas, talvez milhares de outras pessoas que fizeram a mesma declaração. Está se plugando numa rede de fé coletiva que vai potencializar sua própria fé individual. Porque quando pessoas de fé se unem, algo sobrenatural acontece. A fé se multiplica, a força se amplifica, o impossível se torna não apenas possível, mas inevitável. Eu estou pronto para o impossível. Não é apenas uma frase, é um pacto, um contrato com seu futuro, uma declaração de guerra contra a mediocridade, um manifesto de abundância. E toda vez que você precisar de motivação, toda vez que a dúvida tentar te derrubar, toda vez que as circunstâncias tentarem te convencer de que você é pequeno, você vai lembrar dessa frase. Você vai lembrar que faz parte de uma comunidade de vencedores, que pertence a uma tribo de transformadores, que é membro de uma família espiritual que acredita no extraordinário. Este é apenas o começo da sua jornada. Os próximos dias, semanas e meses vão ser de transformações profundas, de descobertas surpreendentes, de conquistas inimagináveis. Porque você não está mais sozinho. Você tem uma comunidade inteira torcendo por você, orando por você, acreditando em você. E juntos, vamos provar que o impossível é apenas uma palavra que pessoas pequenas usam para justificar vidas pequenas. Você está pronto para o impossível? Neste exato momento, enquanto você escuta essas palavras, algo está acontecendo dentro de você. Uma revolução silenciosa, uma transformação que não pode mais ser interrompida. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ouvir esta mensagem. Impossível. Porque verdades espirituais, uma vez reveladas, não podem ser desconhecidas. Elas se instalam na sua consciência como sementes que já começaram a germinar. Sua mente está sendo reprogramada agora mesmo. Suas crenças sobre o possível e o impossível estão sendo reescritas neste instante.
Sua percepção sobre o poder das suas palavras, sobre a força da sua fé, sobre a realidade espiritual que governa o mundo físico está sendo revolucionada. E você sente isso, não sente? Essa inquietação interior, essa fome de mais, essa certeza de que você não pode mais aceitar uma vida medíocre depois do que descobriu aqui. Existe um antes e um depois deste momento. E você está exatamente na linha que separa essas duas realidades. Você pode escolher voltar para quem era, fingir que não ouviu o que ouviu, continuar vivendo como sempre viveu. Ou pode dar o passo definitivo para se tornar quem você realmente é. A decisão não pode ser adiada. Não é para a semana que vem. Não é para quando você se sentir mais preparado. Não é para quando as circunstâncias estiverem melhores. É agora. É neste instante. É nesta respiração. Porque cada segundo que passa sem decisão é uma traição ao seu próprio destino. Cada momento de hesitação é um voto a favor da mediocridade. Cada minuto de indecisão é uma escolha pela vida pequena. Você quer continuar essa transformação? Você quer fazer parte dessa revolução espiritual que está acontecendo ao redor do mundo? Você quer pertencer a essa comunidade de pessoas que escolheram o impossível? Então, não espere. Não hesite. Não adie. Se inscreva neste canal agora. Ative as notificações agora. Torne-se parte dessa família de despertos agora. Não amanhã, não depois, agora. Seu futuro extraordinário está do outro lado dessa decisão. E essa decisão precisa ser tomada agora.